Bem-vindo ao Prof. Minuto Concurseira. Eu sou Mariana Matos, sou professora, sou advogada trabalhista e estou aqui para passar minha experiência comentando questões de concursos públicos na área trabalhista. Hoje, o nosso vídeo, nós vamos tratar sobre a prova da Caixa Econômica Federal, cargos engenheiro de segurança e saúde do trabalho e médico do trabalho. Isso tudo com foco na sua prova do CNU, Cargo Auditor Fiscal do Trabalho. Bom, o nosso foco aqui é, até o dia 18 de agosto, a prova do CNU. Então, como essa banca, que é a Sesgran Rio, trouxe aqui na Caixa Econômica Federal 40 questões de segurança e saúde do trabalho, nós vamos utilizá-las para estudar, para te preparar para o cargo de AFT, concurso do CNU. Vou fazer algumas observações gerais sobre a prova, dicas inclusive. Acredito que parte dessa prova é uma prévia para a sua prova do CNU. Claro que a gente não pode se embasar totalmente nessa prova, porque o CNU ele tem, ou pelo menos pretende, ter uma prova diferenciada. É um concurso atípico. E pela previsão aí do edital, principalmente do edital e do que vem sendo divulgado pelo órgão, não haverá cobrança de transcrição da legislação. Não haverá memorização decoreba, a famosa decoreba. Bom, mas não foi isso que aconteceu na Caixa Econômica Federal. E aí é disso que a gente vai falar aqui. Vou fazer uma análise pensando na sua prova do CNU, tá certo? Roda a vinheta e vem para a prova da Caixa Econômica Federal. Vamos analisar, vou trazer aqui, vamos fazer uma análise geral dessa prova. Achei uma prova não tão difícil, mas maldosa. Vou te explicar tudinho agora. Correção da prova da Caixa Econômica Federal, Segurança e Saúde do Trabalho. Vamos falar do cargo de engenheiro do trabalho, mas também vamos dar uns pitacos na prova de médico do trabalho, claro, tudo com foco em AFT. 4 elementos que foram possíveis de ser observados nessa prova: conceitos, prazos, atualizações e roles. Quando eu digo conceito, eu estou dizendo que a banca perguntou para o candidato o que é o que é. Por exemplo, o que é EPI? Foi uma das questões que estiveram aí na prova da Caixa Econômica Federal. Não foi só essa. Várias questões cobraram conceitos ou diferenças entre dois institutos. Para você saber a diferença, você teria que saber os conceitos. Então, vejam que essa parte de conceitos, ela pode sim estar na sua prova. Então, se você está se preparando para o concurso do CNU, conceitos dos institutos, definições dentro das NRs, é uma das dicas que eu deixo para você reforçar na sua revisão, na sua reta final, até o dia 18 de agosto, ok? Dentro ainda das dicas, roles. Prof, o que é roles? Roles das NRs é tudo aquilo que vem um caput, que vem inicialmente um item, e abaixo dele há linhas, numerações. Então, tudo que tem uma lista, como se fosse um checklist. Todas essas características conceituam o que é rol. Rol legislativo. Então, atribuições, competências, medidas de prevenção. Essa é a nossa segunda dica. Por quê? Porque a banca cobrou muito desses itens, tá? Então, a banca cobrou conceitos, como a gente já falou, que são a transcrição ali previstas em lei. Não dá para fugir da literalidade, inclusive das NRs que foram cobradas. Inclusive, foram cobradas a maioria das NRs que estão lá no seu edital para a prova do CNU, ok? Atribuições de órgãos, entidades, que também se enquadra aqui em rol. Os rols são aí os artigos com alíneas, incisos, ok? Outros 2 tópicos, 2 pontos que foram cobrados
foram os prazos de exames médicos. Quando eu falo prazos, eu estou dizendo que é qualquer número, claro que não seja o número específico da própria NR, mas qualquer número dentro das NRs. Então pode ser ali o período dos exames médicos, período de revisão de gerenciamento de risco, de medidas preventivas, período, prazo, né, o transcurso aí do prazo para guardar os documentos, os formulários, os exames médicos, as ordens de serviços. Então, existe ali dentro de prazo, quando eu digo prazo, você vai fazer o quê? Se você não tem um resumo, se você não tem uma tabela, se você não fez isso ainda, se você está na parte aí de leitura das NRs, faça o seguinte: pegue um post-it e marque naquela leitura daquela NR o que tem de número. Ah, se tem um prazo ali, 2 anos para a revisão do gerenciamento de risco, programa de gerenciamento de risco, você vai anotar. E vai deixar coladinho ali junto com o número dessa NR. Por quê? Muitas vezes, nas questões, você consegue identificar o erro só de lembrar que aquele número, aquela data, aquele prazo não está naquela respectiva NR. Então, isso vai facilitar porque vai fazer com que você consiga resolver a questão por exclusão, mesmo que você não tenha certeza se é aquele prazo específico. Mas se você lembrar que na NRX aparece apenas prazo de 5 anos, você vai conseguir excluir todas as assertivas que não tragam esse prazo e vai facilitar a sua vida. Então, você vai fazer a leitura das NRs a partir de agora, sempre com um post-it ao lado. E você vai marcar tudo que tem prazo, ok? E vai deixar coladinho para a sua revisão de véspera de prova. Combinado? Outro ponto que a banca trouxe e quis frisar várias vezes no enunciado, como nós vamos ver aqui na correção das provas, a atualização. Ela mencionou diversas vezes a atualização, redação atualizada. Isso aconteceu tanto na parte de direito de trabalho, que ela cobrou ali a parte da CLT que trata de segurança e saúde de trabalho, como a NR1, que a gente vem batendo na tecla. NR1 está atualizada, é base para as demais NRs e com certeza vai estar na sua prova. Então, NR1 é uma das que você precisa ler com mais atenção e ler os conceitos previstos nela. Algumas, então, estratégias de estudos para você que está se preparando para o concurso de AFT do CNU. Bom, agora não adianta você pegar material novo. Você não tem prazo para aprender algo novo. Você pode memorizar. Não busque entender. Se você vai pegar uma matéria nova para estudar, não busque entender. Busque memorizar algumas premissas daquele assunto. Então, um resumo que traga os pontos principais é a melhor alternativa para você, tá? Não dá para pegar uma doutrina, não dá para pegar um curso de 120 e poucas horas para você estudar agora na reta final. A reta final, ela é feita de revisão, questões e algumas pontuações caso o seu desempenho em questões esteja muito abaixo do esperado. Você vai reforçar os conceitos previstos nas NRs, inclusive nos glossários, principalmente a NR1, que é base para a maioria das demais NRs. Vai memorizar prazos e números, como eu já falei aqui, coloca no post-it, lê a NR e coloca no post-it. Questões. Eu sei que é muito difícil ter questões das bancas Sesgra-Rio, mas você pode pegar algumas bancas similares. A VUNESP e a FEPESE, elas possuem aí um estilo bem parecido com a Sesgra-Rio, ok? Então, são questões que você pode treinar tranquilamente o estilo da banca. A FGV, ela não tem o mesmo estilo, mas tem a proposta prevista aí do CNU, que vai trazer casos práticos para que você utilize o raciocínio jurídico na questão.
Então, essas 3 bancas aqui, você pode incluir no seu banco de questões para resolver até o dia 17 de agosto. Como eu disse, a reta final, ela é realizada, né, por questões, revisões, e aqui com base em resumos, no seu resumo, resumo que você tenha aí, e leitura de aprofundamento para a prova discursiva. Para a prova discursiva, o governo, lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, ou o site do TST, site do MPT, existem algumas cartilhas que são direcionadas à sociedade. Essas cartilhas, elas demonstram não só casos práticos, como também vão trazer a visão do governo sobre aquele assunto. Eu recomendo que você leia algumas para a sua prova discursiva, especialmente aqueles assuntos como diversidade, igualdade salarial, trabalho da mulher, trabalho infantil, condições análogas à de escravo. Então, essas cartilhas vão ajudar você a ter uma visão maior, mais ampla e uma visão de servidor público, que você vai ser com certeza nesse próximo concurso, tá certo? Então, vamos para a nossa questão. Lembrando aqui, não vou resolver as 40 questões neste vídeo, tá? Essa é apenas a primeira parte do vídeo. Vou selecionar aqui por assunto, por NRs, para a gente tratar os assertivas com mais tempo, mais tranquilidade e para você não enjoar da minha cara falando aqui durante 2, 3 horas, tá bom? Então a gente vai fazer vídeos curtos para você ter um aprendizado aí mais efetivo, porque a gente sabe que depois dos 40 minutos você já pega o celular, vai para o Instagram, TikTok, enfim, tá? Então a gente vai fazer, vai repartir essa correção da prova da Caixa Econômica Federal, tá certo? Vamos para a nossa primeira questão? Bom, questão número 31 da prova de engenheiro de segurança e saúde do trabalho. Para garantir segurança e conforto aos trabalhadores, a NR8, lembrando que aqui a NR8 não cai na sua prova, então a gente vai corrigir essa questão rapidamente, só para você entender como a Sesgran Rio cobrou as questões previstas nas NRs, tá certo? Então a NR8, que estabelece requisitos que devem ser atendidos nas edificações. Então, fala a NR8, ela trata das edificações. Devem ser cumpridas as normas que estabelecem que. Então, vamos ler as assertivas para identificar os erros. Eu costumo falar para os meus alunos que é mais fácil você encontrar 4 erros do que achar uma certa, né? Então, de acordo com o seu conhecimento, você deve ter estudado aí 80% do conteúdo, então pode ser que esse 20%, a banca esteja cobrando esse 20% seu e que você não saiba a resposta correta, mas você consegue identificar por exclusão as respostas incorretas, tá? Então procure sempre as incorretas primeiro, de acordo com o seu conhecimento, porque você estudou muito mais do que a prova vai te cobrar. Letra A. Pisos, escadas fixas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, independentemente de haver risco de escorregamento, devem ser construídos com materiais ou sistemas antiderrapantes. Tentadora essa questão, né? Bem tentadora. Vamos deixar ela no cantinho, tá? As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma a impedir a queda das pessoas ou objetos. Vejam, parece tudo muito correto, né? É dentro da perspectiva de segurança e saúde do trabalho. E é isso que a banca vai fazer com você no CNU. Você vai ler as assertivas e muitas vezes achar que existe mais de uma correta. Só que a banca Sesgran Rio, ela tem um jeito peculiar. E aí, essa dica é só para você que assistiu esse vídeo. A banca Sesgran Rio, ela costuma
dar como gabarito correto a assertiva mais genérica. Gravem isso. Entre as presunções, a que for mais genérica, a que for mais ampla, quando você estiver em dúvidas quanto às assertivas, você vai marcar a mais genérica, tá certo? Vai marcar a mais genérica. E aí a gente vai ver nessa questão. Por isso que eu quis trazer essa questão para você, ok? Aqui nós temos pisos, escadas, fixas, rampas, corredores e passagens, independentemente de haver riscos. Isso aqui é uma característica específica, ok? Vamos para a letra C. As escadas fixas, as rampas devem ser projetadas, construídas e mantidas em condições de suportar as cargas permanentes de pelo menos 200 kg. Isso aqui é uma característica específica. Os pisos dos locais de trabalho podem apresentar saliências ou depressões, desde que suas dimensões não ultrapassem 10 centímetros. Isso é uma previsão específica. Os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto de no mínimo 3 metros, estabelecendo as condições de segurança, conforto e salubridade. Vejam, todas essas assertivas trazem um elemento peculiar específico. Pessoal, aqui, eu estou lhe dando essa dica, mas é só se você não souber a resposta, tá? Essa dica é para o chute. Prof, não lembro de ter lido a NR8, nem sei se podia cobrar, vou chutar. Aí você vai ler dentro das assertivas com essa perspectiva. Combinado? Não é para você sair resolvendo a prova inteira com base nisso, ok? Isso pode dar certo, mas pode dar errado. Mas se você não sabe, já vai dar errado. Então, se você não sabe o conteúdo, não lembra, não tem certeza, tente utilizar esse artifício para a banca Sesgran Hill, tá certo? Por favor, não vá fazer isso em todas as questões. A sua aprovação pode estar em perigo. Bom, vamos lá, voltando aqui. Então, nós temos que a resposta correta é a letra B, tá? Você vai encontrar a fundamentação dela lá no item 8.3.2.2. Aqui você vai encontrar. E os erros são realmente essas especificações, tá? Aqui, independentemente de haver escorregamento, não. É quando houver, tá? Quando houver aqui, né? Quando houver riscos de escorregamento. Você vai encontrar o fundamento lá na 8.3.2.4, tá? As escadas fixas e rampas devem ser projetadas com pelo menos 200 kg? Não. Essa pesagem, esse peso, quem vai definir são as normas técnicas, que podem variar, tá? Normas técnicas. Está lá no 8.3.2.3 da NR. Letra D. Os pisos dos locais de trabalho podem apresentar saliências ou depressões? Não, né? Eles têm que ser seguros. Então, alternativa incorreta, você vai encontrar a definição lá no 8.3.2.1. Vejam que aqui você poderia até, pelo bom senso, responder, né? Excluir essa questão como correta, tá? Mas, normalmente, como eu disse para vocês, se você não sabe nada, se você não tem certeza também de se podem ou devem, existe essa possibilidade de você observar se há uma especificação dentro da assertiva. E, por fim, os locais de trabalho devem ter a altura do piso do teto de, no mínimo, 3 metros. Cuidado aqui, tá?
A CLT fala em pé direito de 3 metros, lá na CLT. Mas não foi isso que a banca cobrou. A banca cobrou aqui pra gente a NR8. Então, muito cuidado para não confundir e para obedecer o enunciado da questão. Depois não adianta você ir fazer recurso e dizer que a CLT prevê o pé direito de 3 metros. Você precisa identificar no enunciado qual a legislação que a banca está cobrando. Mas, prof, é ou não é 3 metros? Depende. Vai depender dos códigos de obras municipais, né? Local/municipal. O fundamento está lá no 8.3.1. Então, cuidado para não confundir. Gabarito, letra B. Questão 32, NR18, que está lá no seu edital de forma expressa. Probabilidade de estar na sua prova também? Muitas chances. Coloco aí 80% de estar na sua prova. A indústria da construção civil é uma importante atividade econômica que emprega diversas pessoas. Portanto, como tal, é abarcada pelas regras de segurança e saúde do trabalho na indústria da construção estabelecidas pela NR18, que entre diversos dispositivos estabelece. Vamos lá. Letra A. Organização da obra deve orientar no ingresso, sem restringir sua permanência, dos trabalhadores do canteiro de obras quanto ao cumprimento das medidas previstas na norma. Perceba. Há uma necessidade ou não de restringir a permanência de trabalhadores em algumas áreas. A gente sabe que a indústria da construção é uma atividade por si só perigosa, né? Insalubre, mas observando o senso comum, você acha que a organização da obra não precisa se preocupar com a permanência dos trabalhadores em algum determinado canteiro de obra, em alguma área específica? Pensa, tá? Letra B. Elaboração e implementação do programa de gerenciamento de riscos são recomendadas quando houver riscos graves no canteiro de obras. Qual o principal programa na maioria das atividades que por si só já são perigosas? Não é o PGR? Lá, e aí, olha só, vejam que a banca não cobrou apenas a NR18. Mesmo nessa assertiva, ela traz a NR1, que vai tratar do gerenciamento de riscos. O programa de gerenciamento de riscos. E isso a banca pode fazer lá na sua prova do CNU. Trazer a NR1 para dentro de outras NRs cobradas lá no CAPT, né? Lá no enunciado, tá certo? Então, mais uma vez, se a construção civil já é uma atividade que por si só tem os riscos, você acha que o programa de gerenciamento de riscos só vai ser realizado em casos de riscos graves? Pensa aí comigo. Letra C. Documentação relativa à adoção de soluções alternativas integra o programa de gerenciamento de risco do canteiro de obras, devendo estar disponível no local do trabalho. Me parece bem genérica, né? Bem ampla. Perceberam a amplitude dessa assertiva? Vou deixar ela aqui para a gente analisar depois, tá? Letra D. Programa de gerenciamento de riscos fica dispensado em canteiros de obras com até 10 metros de altura e sem atividades em altura. Programa de gerenciamento dispensado em canteiros de obras? Você leu isso? Existe alguma dispensa do programa de gerenciamento de risco? Não, né? O
que a ANR traz de dispensa quanto ao PGR é a elaboração pelo profissional legalmente habilitado. Desde que esse canteiro de obras tenha, né, até 7 metros e trabalhem 10 trabalhadores. Neste caso, o PGR pode ser elaborado por profissional legalmente habilitado. Nessas condições, até 7 metros de altura, com 10 trabalhadores, pode ser realizado por um profissional qualificado. Viram a maldade da banca? Claro, ela trouxe aqui os 10 metros de altura para te confundir esses 7 metros com 10 trabalhadores. Muito cuidado aí com essas assertivas que às vezes na primeira leitura você fica meio sem entender, ok? Quanto às exceções previstas nas NRs, por exemplo, isso é uma exceção quanto à elaboração pelo profissional, você pode usar a estratégia dos post-its. Você coloca um post-it e coloca ali como exceção, escreva exceção e coloque os requisitos, como se fosse um checklist. Isso vai facilitar a sua memorização quando você voltar à legislação para ler a parte, né? Revisar na reta final, tá bom? Pode ser utilizado também o post-it para essas identificações de exceções. Combinado? Assertiva E. Programa de gerenciamento de riscos deve ser elaborado por engenheiro civil ou arquiteto com especialização em engenharia de segurança. Bom, acho que eu já dei o spoiler, né? Na assertiva anterior. Não, ele deve ser elaborado pelo profissional legalmente habilitado. E aí vocês têm que ter a malícia também de identificar algumas palavrinhas. Normalmente, quando há nas NRs, a gente fala engenheiro do trabalho, médico do trabalho, tá? Então, essas palavrinhas aqui já são um alerta para você ler a assertiva com base na especificação e na prevenção do trabalhador. Então, não é um engenheiro civil ou arquiteto. Ele até pode ser um engenheiro civil, mas ele tem que ser um profissional legalmente habilitado, ok? E aí, profissional legalmente habilitado, você vai ver lá na NR1 a definição do que seja profissional legalmente habilitado, tá certo? Então, não é AE, não é AD, porque, né, aqui fala sobre a elaboração do PGR. A letra C, nós temos aqui uma disposição genérica e é o nosso gabarito, ok? A letra B, como a gente já falou, não é somente nos casos de riscos graves. O PGR ele é obrigatório, tá? Então não é a letra B. E a organização de obra deve orientar sem restringir? Não. Existem alguns espaços. Existem situações, N situações, em que haverá restrições de permanência, inclusive quando não estiverem aí resguardados pelas medidas da ANR, as indicações, né? Intervenções, instalações elétricas energizadas, por exemplo, operações de proteção e desproteção dos tirantes. São exemplos de situações em que haverá restrição, ok? Então, nosso gabarito é a letra C e você pode encontrar o fundamento lá no item 18.4.6.3. Aqui está o fundamento transcrito igualmente como está lá na ANR. A atualização da ANR1 em dezembro de 2022, vejam que a banca está atualizada aos textos e cobra de você essa atualização.
Formalizou a figura do Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. Sempre que for necessário contemplar a segurança dos trabalhadores em ambientes de construção tipificados na NR 18, o PGR deve, além do previsto na NR 1, conter os seguintes documentos. Aqui é o que eu falo para vocês de rol. Quando eu falei lá no início do vídeo sobre rol, eu estou falando desses rols, né? Dessas listas dentro da NR. Então, isso aqui é um rol cobrado pela Sesgran Rio. E a gente vai ver que ela faz aí, ela mistura alguns tópicos, né? Tá? Mas como eu disse, lá como a primeira questão da NR8, se você não souber, tiver dúvida, você vai seguir a assertiva mais genérica, ok? Por quê? Aqui, nessa questão, embora ela tenha cobrado o rol lá dos documentos previstos no 18.4.3, deixa eu anotar aqui para vocês. Aqui, embora ela tenha cobrado um rol, que eu vou pedir para vocês memorizarem, esse rol está previsto lá no item 18.4.3 da NR 18, né? Aqui, da NR 18. E, embora ela tenha cobrado o rol, ela cobrou uma única pergunta. De quem era a função de elaborar o PGR? Que é o profissional legalmente habilitado. Se você soubesse dessa informação, você conseguiria chegar ao gabarito. Vamos lá? Projeto elétrico das instalações temporárias elaborado por profissional graduado em engenharia elétrica ou arquitetura ou especializado em engenharia de segurança do trabalho. Não. Profissional legalmente habilitado. Professora, mas o profissional legalmente habilitado pode ter essas qualificações? Pode. Mas a ANR18, ela menciona profissional legalmente habilitado e a banca cobrou a transcrição, a literalidade da NR. Ok? Então, a letra A não é. Letra B. Projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional registrado no respectivo conselho e com especialização em engenharia de segurança e saúde ou medicina do trabalho. É isso que a legislação diz? Não, a legislação diz apenas profissional legalmente habilitado. Letra C. Projetos dos sistemas de proteção individual contra quedas em conformidade com a NR e assinado por arquiteto? Não. Profissional legalmente habilitado. Letra D. Projeto da área de vivência do canteiro de obras de eventual frente de trabalho. É o nosso gabarito. Não é genérica? Tem alguma especificação? Não, né? Letra E. Cópias físicas dos certificados de aprovação de todos os equipamentos de proteção individual a serem usados no canteiro. Essa especificação não tem previsão na NR18, tá? Se tiver os certificados de aprovação, enfim, todas as nomenclaturas, as peculiaridades do EPI estão lá na NR6, tá? Então, essa assertiva não condiz com a NR18, então nós temos aí a letra D como nosso gabarito. Bom, vou deixar essas próximas questões que vão tratar ali de segurança e saúde de trabalho dentro da perspectiva da CLT para o próximo vídeo. Não perca a nossa segunda parte de correção aqui no canal. Comente, compartilhe, tire as suas dúvidas. Comente aqui que eu venho responder as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas quanto às questões dos conteúdos trabalhados, ok? Caso você tenha interesse, vou deixar aqui as minhas redes sociais para você, @prof.minutoconcurseira lá no Instagram. Estamos fazendo revisões diárias
de assuntos importantes com dicas, informações para a sua prova do CNU e para você também que vai fazer a prova do TRT-7, que vai ser a banca FCC. Te vejo no próximo vídeo. Vou deixar aqui, caso você tenha interesse, nós temos o nosso resumo esquematizado, são 40 resumos, ou seja, você lendo um por dia, você consegue fazer a revisão de todo o conteúdo aí do eixo 4, do eixo 5 e de direitos humanos em 40 dias. Além desses resumos, nós temos legislação selecionada, temos NRs destacadas, então eu já pintei as partes mais importantes aí para a sua prova. Temos planner 30 dias antes da prova, quais dispositivos, itens das NRs você precisa ler 30 dias antes da prova, considerando aí a sua facilidade de memorização. E também temos simulados, mapas mentais, 200 mapas mentais distribuídos aí por essas 3 matérias. Todas as NRs citadas no seu edital e as implícitas possuem mapa mental. Caso você queira um cupom de desconto, manda um direct lá na minha rede do Instagram ou aqui nos comentários ou mande por e-mail prof.minutoconcurseiro@gmail.com, que aí eu mando um desconto, um cupom de desconto especial para você que assistiu esse vídeo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo para o seu amigo concurseiro que está na batalha para a aprovação ao cargo público. Te espero no próximo vídeo de correção dessa prova da Caixa Econômica Federal. Comenta aí o que você achou da prova, dessas questões, se foram fáceis, médias ou difíceis. E o que você acha que vai estar na sua prova no CNU. Se vai ser esse estilo ou se a banca vai realmente inovar e trazer casos hipotéticos, casos práticos e contar com o seu raciocínio para responder, tá certo? Bons estudos e te espero no próximo vídeo.